Olá, estamos estreando o podcast Se Liga Minas, resultado de uma parceria inédita entre 6 entidades associativas e democráticas com o objetivo de tratar de temas políticos, econômicos e debates relevantes da realidade mineira e brasileira. Teremos sempre um compromisso e uma dupla responsabilidade, a de buscar a informação mais correta e desmontar as fake news, permitindo que as pessoas possam compreender melhor o momento político, econômico e a conjuntura de Minas e do país. Meu nome é Orion Teixeira, sou jornalista e integram esse grupo de entidades a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a FENG, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público, Sindicemp-MG, o Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais, Sindifisco-MG, o Sindicato dos Servidores da Justiça de Minas Gerais, SEJUSMIG, o Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância de Minas Gerais, SINJUS, e a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, APMinas. Temos o prazer de receber aqui hoje, em nosso primeiro programa, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Durval Ângelo. E para me ajudar a entrevistá-lo, terei o auxílio luxuoso aqui do presidente do Sindifisco, Matias Baquir, e da coordenadora geral do Sindicemp, Fanny Ferreira Melo. Obrigado, Durval, por ter aceitado o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui para a nossa estreia. Obrigado também a Matias e Fanny por essa nossa parceria. Quero agradecer também a AMIRT, Associação Mineira de Rádio e Televisão, toda a sua equipe que permitiram a realização desse evento, desse nosso projeto. Bom, eu gostaria de abrir então a nossa conversa, presidente conselheiro Durval Ângelo, a respeito, então, da sua avaliação aí sobre o papel do Estado, o papel do serviço público, especialmente para as pessoas mais carentes, nesse contexto aí de propostas de privatizações e de demonização do que é público. Orion, uma alegria estar aqui com você mais uma vez, né? Matias, Baquir, Fanny Melo. Olha bem, as eleições de 2014, 16 e 18 foram num crescente que consolidou em 2018 uma negação do político e do Estado. Quer dizer, a gente vê que a partir de 2014, vários candidatos que tiveram sucesso eram se dizendo apolíticos, oriundos do meio empresarial, oriundos de redes sociais e faziam um discurso anti-Estado. Quer dizer, eu acho que foram 6 anos aqui no Brasil que nós poderíamos dizer de quase de consolidação de um pensamento que queria ser hegemônico de Estado mínimo, E as teses todas neoliberais que esse discurso traziam. E consumou em 2018 com a vitória de um candidato que se dizia contra a casta, contra os políticos, que fazia o discurso de Estado mínimo, né? Apesar de ter estado antes 30 anos como deputado federal, né? É contraditório, mas é a verdade, né? Eu acho que a pandemia mudou muito dessa visão. Na pandemia, nós vimos claramente que eu digo que algumas lições que são fundamentais da pandemia. Primeiro, foi algo novo no mundo todo. Algo que todos nós ficamos meses e meses dentro de casa. Ficamos isolados de tudo. E o que a pandemia nos ensinou? Primeiro, uma ideia da solidariedade. As pessoas reconheceram sua pequenez e foram mais solidárias, né? A segunda, o papel do Estado. Com toda certeza, todo mundo que demonizava o SUS, que demonizava o papel do Estado, viu que na hora de cuidar dos doentes, foi o Estado que cuidou, né? Porque nós temos 70% da população que não tem plano de saúde privado. E é interessante, eu tenho muitos amigos que têm plano de saúde privada e com a Covid, na pandemia, foram internados em hospitais públicos, né? A outra questão, o papel do Estado em políticas de controle e de educação do povo, né? E no sentido da necessidade do isolamento, da necessidade de máscara, da necessidade de prevenção e, fundamentalmente, o papel do Estado para adquirir as vacinas.
ninguém se vacinou de Covid na rede privada. E é interessante que o discurso negacionista levou a um governo e um presidente em particular que matou mais de 700 mil pessoas nesse país. Proporcionalmente, vamos dizer, de países com mais de 30 milhões de habitantes no mundo, o Brasil foi o que mais matou. Não vamos pegar países menores, mas com mais de 30 milhões de habitantes. Eu acho que a pandemia serviu para resgatar o papel do Estado, né? Na hora, e também na relação com as empresas privadas. Quem foi que criou benefícios para que as empresas não demitissem? Quem criou benefícios para garantir o funcionamento das empresas? Quem criou o auxílio emergencial para as famílias? O Estado. Então, eu acho que nós derrubamos todo o discurso negacionista do papel do Estado na pandemia. E de forma muito cruel, de forma muito dura, né? De forma, eu diria, dramática da gente imaginar algo de fim do mundo, né? Então, eu acho que a partir dos anos 19, 20, 21, 22, ninguém mais consegue fazer aquele discurso negacionista de antes. O Estado tem um papel. Estado com alguma força, com poder de negociação, salva vidas, garante vidas e consegue equilibrar um papel central na economia. Então, eu acho que essa lição dessa pandemia serviu para mostrar esse papel propositivo, positivo do Estado. E a gente vai ver que, a partir daí, o discurso negacionista da política e negacionista do papel do Estado diminuiu. Aí começaram a usar um discurso moral, de Deus, de família, né, um falso moralismo. E é o que sustenta hoje esse discurso cultural moral de falso moralismo, é que sustenta o crescimento da extrema-direita no mundo todo. No mundo todo. Muito bem. E o que... Por favor, Matias. E o que o senhor atribui? Vamos trazer para Minas Gerais, por exemplo. A gente aprendeu várias lições na pandemia, mas Minas repetiu isso em 2022, como o Orion falou. O papel do Estado é exatamente socorrer, de forma geral, a sociedade, sobretudo aqueles que mais precisam do Estado. Em Minas Gerais, apesar de tudo, todo o aprendizado que a Covid nos trouxe, nesse sentido, Minas repete em 2022, reelegendo um governador que tem esse pensamento e assim, onde o senhor acha que está a incapacidade da sociedade, né, dada a má distribuição de renda do país? Então, seria normal que um Estado ou um país como o nosso votasse em candidatos que apresente um programa, um projeto de governo, mais voltado ao social, mais voltado à distribuição da riqueza. E isso a gente não viu em Minas Gerais. Também em 22, já tinha passado esse momento, né, de pandemia. Olha bem, eu não sei se eu falo com alguma certeza, porque quando eu me desfiliei de partido e afastei da política partidária, eu não acompanho muito o dia a dia. Mas é aquela velha história, eu tenho algumas suspeitas. Primeiro, eu diria que do governo de Minas, do discurso de 2018, eu diria que a montanha pariu um rato. Contrataram gente para privatizar, trouxeram até pessoas do governo federal para privatizar, mas Minas não privatizou Codemig e Codenge, não privatizou Cemig, não privatizou Gasmig, não privatizou Copasa. Então, se você notar bem, né, aquilo que você poderia chamar como que poderia ser sucesso do discurso do Estado mínimo, ele não aconteceu em Minas, né? Tanto que a Copasa, a Cemig, a Codemig produz hoje dividendos, lucro para o governo do Estado, é que ajuda a equilibrar a questão das finanças. Eu te digo, se tivesse, em 2019, trouxeram até um empresário, né, o Salim Matar, para privatizar, que ele até pediu demissão, que não conseguiu. Eu te digo mais, se o Estado ficasse sem os dividendos, sem o lucro dessas empresas estatais, te digo com certeza, não sei se o resultado de 22
Seria o mesmo, né? Seria o mesmo, porque aí a situação do Estado estaria muito mais caótica e difícil. Então, o insucesso do discurso privatista é que garantiu, de alguma forma, o sucesso eleitoral do governo. Com esse componente moral. Se você notar, o governador Zema vai gradativamente assumindo a causa do discurso, das pautas de costume, e fala menos da privatização. Hoje é um discurso do governador Zema, é da pauta de costume. É da pauta de costume. Tanto que ele, quando no dia 8 de janeiro do golpe, de 23, ele criticou os vândalos golpistas duramente, defendeu cadeia, defendeu prisão. Hoje ele faz como se ele não tivesse falado nada disso antes. Já está falando em anistia, defendendo porque anistia. isso interessa a intermediação. Então, deixa eu te dizer, o insucesso da pauta privatista do governo é que garantiu, isso é uma suspeita minha, Sim. o sucesso eleitoral em 2022. Uma contribuição, né, Fanny? Com certeza. A gente tem esse pensamento. Se a gente quer esperar construir um Estado que seja um Estado com menor, com a redução de desigualdade, mais justo, alcançar a justiça social, como pode ser um defensor do Estado mínimo? Nós precisamos de saúde e educação para todos. O Estado de Minas Gerais vive ainda a situação de não ter escola para todos. Nós vimos aí um censo, um resultado de pesquisa mostrando que nós não temos creche para todas as crianças. Algo que está na Constituição Federal. Embora a gente sempre está fazendo arranjos para dizer que se tolera até 52%, a Constituição diz que tem que estar para todos. E a gente vê que essa não disponibilização do Estado atinge sempre a população mais vulnerável. Então, eu acho que é um grande desafio e o Se Liga Minas tem esse papel aqui. É um prazer estar aqui com vocês para a gente fazer essa construção social, mostrar para a sociedade o que realmente importa e que o discurso ele tem que estar atrelado à prática. Eu fazer um discurso de Estado mínimo e dizer que eu vou fazer com que o Estado se desenvolva economicamente é um contrassenso. Não há desenvolvimento econômico se eu não tiver redução de desigualdade, se eu não tiver acesso à educação, se eu não tiver acesso a um trabalho digno, a moradias dignas, né? Então, eu acho que nós precisamos fazer essa discussão e essa leitura comunga muito com o que eu penso também. E o presidente acerta quando ele fala que há uma mudança no discurso, né? Moral, igreja, família e tal. Agora, na prática, o governo continua com o pensamento de privatizar. Por quê? Porque agora discute-se na Assembleia o Propag. E o que é que o governo quer? Propag, então, é o programa de renegociação da dívida. Ótimo. Obrigado, Orion. É isso? O Propag é o programa pleno, né, de recuperação da dívida do Estado de Minas Gerais, que existe hoje uma máxima em que falam que a dívida ela hoje está em torno de 170 bi, não é? Mas, em contraponto, o Sindifisco tem estudos apontando que a dívida não é tudo isso, por causa que foram utilizados índices, né? O IGPDI, que não seria o índice correto de ser utilizado. O certo seria o IPCA. Então, essa dívida não é esse valor. Se você fizer uma auditoria séria a política, né, a partidária, não discutir a dívida de forma política, assim, eu digo política no sentido de que nunca foi feita uma discussão estruturante da técnica da dívida, né, isenta de política, de politicagem, no caso. Mas o governo ele continua defendendo a alienação das empresas. Então, o Sindifisco apresentou, inclusive, ao Tribunal de Contas, recentemente, um estudo que a gente aponta assim, a Minas pode aderir ao Propag sem alienar as empresas, né? Existem 3 opções de adesão ao Propag e um deles é sem alienar nenhum patrimônio. Como o presidente falou, Minas pode pegar os dividendos, que são 3 bi 200 em 2024, e gastando esse dividendo, utilizando o dividendo no serviço da dívida, sem privatizar, sem federalizar as empresas. Mas, Matias, você fala em auditoria e fiscalização de contas, o Tribunal de Contas é um especialista, né? Com certeza. O Tribunal, presidente, vai ter algum papel nessa discussão da dívida de Minas? Porque tem gente que fala em auditoria, tem gente que fala em renegociação, federalização, privatização. O Tribunal de Contas está acompanhando essa discussão? O Tribunal de Contas sempre acompanhou. A grande mudança no tratamento da dívida, da mudança do índice, aconteceu há 17, 18 anos atrás.
a partir do quê? Era presidente do Tribunal de Contas, Simão Pedro Toledo, e o jovem que estava começando como conselheiro, jovem não, como conselheiro ainda neófito, o conselheiro Sebastião Elvésio, ele propôs um grupo de trabalho no Tribunal de Contas que fez aquele estudo todo da dívida. E ele incorporou, né, servidores públicos que estavam acompanhando a questão da dívida. Eu me lembro muito bem o ex-advogado-geral do Estado, o Onofre, né? E foi a partir daí que o Tribunal de Contas entrou naquele processo de discussão. Eu acompanhei como parlamentar até uma ida no Rio Grande do Sul, era Itamar Franco, governador de Minas, e governador Tarso Genro era o governador do Rio Grande do Sul. Esses dois estados começaram um movimento nacional para a mudança do índice da dívida. E é o Tribunal de Contas que tem subsidiado toda essa discussão. Só para você ter uma ideia, eu era parlamentar quando da votação do acordo com Fernando Henrique Cardoso. E era governador de Minas o ex-senador Eduardo Azeredo. E é interessante, era líder do governo, isso em 1995, 96 e 97. Era líder do governo na Câmara Federal, o ex-governador Aécio Neves. Naquela época, foi colocado um reajuste de juros de 6% para Minas Gerais. Nós votamos contra a renegociação da dívida. E a dívida era para saldar bancos endividados e carteiras de banco endividado que iam ser privatizadas. Bancos estaduais que iam ser privatizados. Sim. Nós dizíamos o seguinte, olha, então é preferível você entregar o banco do que saneá-lo, porque depois eles foram extintos mesmo. Sim. Então a dívida começa artificialmente com a dívida dos bancos estaduais. Crédito Real, Minas Caixa, Benji, né? E tinha um outro. Agremisa? Agremisa, tinha um Agremisa também. Então, o que acontece? A dívida, 80% que o Fernando Henrique renegociou em Minas, era dos bancos. E com uma correção, o dobro da correção de São Paulo. A dívida de São Paulo foi corrigida em situações melhores. Falamos, olha, nós não vamos votar a favor da renegociação da dívida por entendermos que se vai saldar a dívida dos bancos, é preferível entregar aos bancos, né? Ah, mas e o emprego de servidor? Todos foram demitidos depois. Não houve garantia de emprego para ninguém, né? E o que acontece há 17, 18 anos atrás? Quando o Sebastião Elvésio faz a discussão, aí que você tem uma mudança de índice, de correção, e o tribunal tem acompanhado isso. Então, na realidade, uma auditoria cidadã da dívida pública de Minas Gerais mostraria que essa dívida já foi paga 2 ou 3 vezes. Perfeito. E mais ainda, se nós tivermos como referência o mesmo índice de São Paulo, a nossa dívida estaria hoje em 60 bilhões. 1/3 do que está hoje. Então, se a gente quisesse falar, olha, Fernando Henrique tratou São Paulo muito melhor do que tratou Minas. E o líder do governo, Aécio Neves, se preocupou mais com São Paulo do que com Minas Gerais na renegociação. Então, eu acho que... E ao mesmo tempo, a Lei Candir. Nós tínhamos para receber da Lei Candir, numa decisão de 11-0 no Supremo, nós tínhamos para receber 110 bilhões da Lei Candir. Olha bem, 110 bilhões. Só para esclarecer, Valdo, Lei Candir, então, é aquela isenção de exportações. É que você não onera a exportação dizendo que ninguém exporta imposto. Só que o minério que sai da Austrália, porque são estados também, mais ou menos em diferentes estados, lá é estadual, representa cerca de 30%. Nós não exportamos imposto. A Austrália exporta imposto. Então, era um discurso falso. Mas nós teríamos um saldo com a União de 110 bilhões. O governo Zema, numa renegociação, depois da decisão tomada,
numa proposta de consensualidade, de negociação do ministro Gilmar Mendes, nós negociamos por 8 bi, uma dívida de 110 bilhões. Parcelado, inclusive. Parcelado em 30 anos. Parcelado em 30 anos. O Lula agora que reduziu o prazo, o presidente Lula está pagando em menor tempo. Então, e em qual governo? Foi o governo Zema, que aceitou trocar 110 bilhões. Evidente, Estado nenhum iria achar que o governo ia nos pagar os 110 bilhões. Mas o que seria fundamental era a reafirmação do reconhecimento do débito. Se nós tivéssemos hoje esses 110 bilhões de crédito no governo federal, lógico que esses 110 bilhões seria também corrigido. Mas vamos dizer que nós tivéssemos lá 100 bilhões. Hoje, a nossa dívida seria de 70 bilhões. Fazer um encontro de contas. Um encontro de contas. Entendeu como que é a situação? Então, eu acho que erros, quando a lei foi aprovada, em 97, né, 96, 97 mesmo, eu estava na Assembleia, votei contra. Erro depois que o índice nosso não foi o mesmo de São Paulo, de correção. Erro depois, com a Lei Candir, que nós teríamos em caixa 110 bilhões e trocamos o direito de primogenitura por um prato de lentilha, como está na Bíblia, e agora nós estamos nessa situação. E uma dívida ilegítima, que era a dívida de carteiras, a maior parte imobiliárias, com bancos públicos. E que nós não ficamos com banco, não ficamos com emprego e ficamos só com a dívida. Lembrando que o conselheiro Duval foi deputado estadual por muitos mandatos aí, né, na Assembleia Legislativa. Vânia, sua participação, por favor. Eu acho que Duval está tocando num ponto que é um povo que não conhece a sua história corre o risco de repeti-la. E nós estamos repetindo em Minas. Quando, Duval, você fala em erro, eu vou além. O que a gente sofre em Minas não é um erro, é um plano de longo prazo no governo brasileiro, um plano de interesse de alguns, porque o endividamento, ele interessa a quem? Interessa aos bancos, interessa àqueles que estão ganhando com a dívida. Essa questão da Lei Candir, a gente já falou muito sobre isso, e a dificuldade de nós, mineiros, entender, porque empresário nenhum troca uma conta que ele tem para receber uma dívida de 110 bilhões a troco de 8 para receber em 30 anos. Então, foi uma negociação onde Minas perdeu muito, e isso nos custa muito caro. Na nossa avaliação, enquanto mineira aqui, é o seguinte, o objetivo sempre foi a privatização. Eu sempre quis, esse governo atual sempre quis entrar no regime de recuperação fiscal para ter autorização legal para privatizar as nossas empresas, para vender as nossas empresas, que o conselheiro já disse, são rentáveis, traz receita importante para Minas. E fazer um arranjo desse significa colocar Minas na berlinda para uma privatização. Então, nós vivemos um momento de construção de uma falsa situação de endividamento do Estado, uma dívida criada, produzida, e aí eu faço aí a menção à auditoria da dívida pública que está fazendo 25 anos, comemorando aí de um trabalho fantástico que vem realizando de abrir as cortinas, descortinar a dívida, onde nós temos endividados municípios, estados e União, e quase que 50% de tudo que o país produz é para pagar uma dívida que ninguém quer auditar. O Durval votou contra, a gente acompanhou essa história, a gente teve uma parcela dos nossos parlamentares que votam contra, mas, lamentavelmente, a gente não tem base eleita política, nem nos municípios, nem nas assembleias, nem no Congresso Nacional, que realmente vem representando o melhor interesse do povo brasileiro. Porque a dívida precisa ser auditada, a auditoria vem dizendo isso aí, a Maria Lúcia Fatorelli, né, muitos aí que estão no sistema mostrando isso, mas a gente precisa fazer isso de forma legal dentro dos parlamentos. Mostrar que ela não é real e realmente auditar e pagar só aquilo que deve. E a gente vem insistindo que a gente já pagou essa dívida e realmente apurar as responsabilidades. Essa questão dos bancos é muito grave, nós ficamos só com a dívida. É possível
nós podemos fazer, o Tribunal de Contas tem essas informações, nós temos como fazer essa auditoria para trás e realmente fazer o Estado crescer e gerar o que a gente precisa aí, que é fazer um Estado justo para todos. De novo os bancos, né? Duval, o Matias, representando o Sindifisc aí, mais a FENG, eles têm uma proposta que eles, como você falou, essa questão dos dividendos das estatais, né? Poderiam ser utilizados para abater essa dívida, né, Matheus? Você pode explicar para a gente um pouco melhor como é que é essa proposta? Nós fizemos um estudo, Duval, e a gente apresentou para vários deputados, e o deputado Lucas Lasmar apropriou dessa ideia, desse estudo, pediu ao presidente da Assembleia uma audiência pública, só não está pautado, não tem data, mas já está autorizado pelo Tadeu, e nós encaminhamos para o Tribunal de Contas o seguinte raciocínio. Existem lá no artigo 5º, no parágrafo, no inciso 2º, 3 alíneas que prevê como que os estados poderão aderir ao PROPAC. Primeiro, a linha A, o estado pode dar uma entrada, vou chamar de entrada, e dar um abatimento de 20% da dívida, com bens, com participações acionárias, com recebíveis, e ele entra com 1% no fundo. A linha B, o Estado entra com um abatimento de 10% e também dá 1,5% de abatimento no fundo. Ou então o Estado não dá nada de abatimento, nem um centavo, não entrega nem o patrimônio, não entrega a Codemig, não entrega a CEMIG, não entrega a Copasa, nem Codenge, nem os imóveis, porque isso também é uma perversidade. Pega o imóvel da Secretaria da Fazenda, com todos os órgãos ali funcionando, e está na relação de alienação também. E o Estado entrega o quê? Ele se compromete em aportar 2% no fundo de equalização. Quer dizer, então o incremento é só de 1%, porque na linha A já tem que entrar com 1%. Sim. Então ficaria de acréscimos de agregado só de 1%. O nosso estudo, Duval, ele mostrou o seguinte, que dessas empresas mais importantes, o Estado tem um dividendo de 3 bilhões e 200 no ano. E isso tende a um crescimento. Então, com isso de uma estatal apenas? Não, 3. 3 das estatais. 3. Copasa, CEMIG e a Codemig. Só da Codemig foi 1,6 bi em 2024. Então, com esse recurso, o Estado pode muito bem aportar os 2%. Então, ele fica com as empresas, ele não terceiriza nada, e nem imóvel, e nem recebíveis, nem previdenciário, nem crédito tributário de dívida ativa, nada. E ele mantém o serviço com os dividendos. E ele gerencia as empresas. E são rentáveis. Você imagina um Estado investindo 14 bilhões e ter um resultado de 3? É uma lucratividade muito boa. E por que o empresário quer comprar a empresa? Porque é lucrativo. Sim. Porque se não fosse, o particular não queria. O empresário não rasga dinheiro, né? Claro. Duval, é possível essa proposta ou a federalização é inevitável? Politicamente falando. Olha, eu posso manifestar aqui, como tenho manifestado para a Fanny, para o Matias, para você, para os nossos ouvintes, uma opinião como cidadão, né? É evidente que, como conselheiro e presidente do Tribunal de Contas, a gente age lá de acordo com a lei. Eu, por exemplo, fui relator durante 3 anos do portfólio de venda, né, de leilão da Codenge, e em fevereiro desse ano eu arquivei o portfólio. Né? Autorizamos venda de alguns portfólios que, primeiro, já eram processos que já estavam concluídos, poucos, acho que uns 10 ou 11, e outros que seriam doações ou continuar aquele bem, a questão do serviço público, por exemplo. A sede da Rua Manaus, hoje é do Tribunal de Justiça, nada mais correto que continuasse na área pública. A Fazenda Mato Grosso, em Ribeirão das Neves, que é para projeto de moradia popular, ou a regularização dos terrenos ocupados no Distrito Industrial do Vale de Jatobá. Nós liberamos para que sejam urbanizados pelo município, para garantir a manutenção da moradia das pessoas. Fora disso, mas eu agi dentro da lei, entendendo que não tinha autorização legislativa para o Estado privatizar o portfólio da Codenge. Não tinha autorização legislativa. E tinha algumas questões estratégicas ali. Então, se a Assembleia votasse uma lei,
Eu, como relator, eu tenho que cumprir a lei. Então, a mesma coisa. Eu acho que o caminho, quem vai ter que definir é a Assembleia. Nós, no tribunal, vamos agir de acordo com a lei aprovada, né? Apesar de eu fazer uma distinção, né? Federalização não é privatização. E da forma, por exemplo, que a Assembleia passou a Codenja, eu tenho uma opinião pessoal que condicionada à federalização, o aproveitamento, para que não pague os juros da dívida. Agora, é evidente, lá está claro, tem uma emenda nesse sentido, caso a empresa, o governo federal não queira ou não chegue numa compreensão de preço, volta a ser patrimônio do Estado. Sim. Então, eu acho que esse debate, eu não quero adiantar uma opinião, é um debate da Assembleia Legislativa. A Assembleia vai ser soberana. E a Assembleia, sobre a coordenação do deputado Tadeuzinho, né, tem sido muito sábia, não tem se rendido à pressão. Os ataques são permanentes, né? Você vê pessoas do governo denunciando, até contra o tribunal já fizeram, né? Já manifestaram opinião querendo interferir no Tribunal de Contas, tanto que eu, falando para os municípios mineradores essa semana, né? E lá tinha vários prefeitos do Pará de Minas, porque a Associação Mineradora de Minas, hoje ela é a MIG Brasil, né? Ela é do Brasil todo. Eu disse, olha, o Estado do Pará tem 2 tribunais, tem um de contas estadual e tem um municipal. Falei, tem gente em Minas que reclama que só tem um. Imagine se nós fôssemos 2, né? Então, eu acho que é o seguinte, mesmo a Assembleia estando sofrendo essa pressão, ela tem feito um debate tranquilo, um debate soberano, e nós do tribunal vamos acatar aquilo que a Assembleia votar. Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente até iniciasse uma outra conversa aqui, Durval, a respeito dessa questão da mineração que você tocou aqui agora, porque nós sabemos que junto da vantagem econômica que a mineração costuma trazer historicamente, dessa dependência que Minas Gerais tem e os efeitos negativos conhecidos, o Tribunal de Contas descobriu, por meio de um estudo, um outro efeito bastante negativo para a saúde dos municípios mineradores. A gente volta daqui a pouquinho e fala sobre isso. Estamos de volta com o podcast Se Liga Minas, uma parceria inédita de 6 entidades associativas e democráticas. E hoje estamos conversando aqui com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Durval Ângelo, que prestigia essa estreia do nosso programa aqui. E estamos discutindo, no bloco anterior deixei uma discussão aqui sobre a questão da mineração. Sabemos que a mineração é historicamente uma dependência que Minas Gerais tem econômica, mas junto disso existem outros efeitos negativos. E o Tribunal de Contas fez um estudo descobrindo realmente aí outro efeito negativo sobre a saúde desses municípios que são, em tese, beneficiados pela mineração. Como é que é esse estudo, Durval? Olha, todo mundo reconhece que a mineração é necessária. Tudo que está aqui dentro dessa sala, se você for olhar bem, é de alguma forma de origem mineral. Tudo. Aonde eu falo. Agora, só que as pessoas têm um ônus também, não tem só bônus, não. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, quanto dinheiro que aquele município minerador recebeu, que volume altíssimo, né? O tribunal, no Dia Internacional da Mineração, há 2 meses atrás, soltou um estudo sobre a saúde e a mineração. E foi um trabalho seríssimo da nossa equipe, lá do Tribunal de Técnicos, do Tribunal de Auditores do Tribunal. Pegaram os 20 municípios que mais recebem CEFEM, que é oriundo da questão da mineração. Compensação financeira, né? Compensação financeira. Esses 20 municípios representavam 20% de toda a CEFEM distribuídos a 500 municípios mineiros. Eram os 20 maiores. Pegou outros 20 municípios que não recebem nada da mineração, com perfis semelhantes em regiões semelhantes. O resultado, e trabalhou só com índices e dados oficiais do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e
da saúde de prefeituras municipais. Dados disponíveis na internet no sistema de controle do SUS. Resultado estarrecedor. Os municípios do primeiro bloco, do chamado Grupo A, de municípios mineradores, com as mais altas CEFENs, com índice de mortalidade desde a terceira idade até a questão infantil. Primeira infância, né? Primeira infância, muito mais alto que os outros municípios. Índice de aborto espontâneos, né? Muito mais alto. Doenças em todas as áreas, também muito mais alto. CA, câncer, tudo mais alto. É um estudo inédito no Brasil, muito sério, mostrando claramente que a mineração deixa um rastro prejudicial e muito nocivo, até na questão da saúde mental, até na saúde mental. Então, isso mostra que todo mundo que aplaude a mineração, quando a gente exige um rigor nas licenças ambientais, um rigor na proteção da vida das pessoas, né? Isso não tem condições da gente pensar, né? E é interessante que quando eu falei isso, o município que mais recebe em mineração no Brasil, que é Canaã do Carajás, a prefeita pegou o microfone e disse assim, essa semana: pois é, lá nós temos um programa municipal de moradia, porque o êxodo foi tão violento que eu estou gastando uma parcela significativa do orçamento para a construção de casas populares, porque os preços dos aluguéis foram lá para cima. E é interessante a gente ter claro que eu até fiz uma referência ao prefeito de Conceição do Mato Dentro, que é um município minerador, um jovem idealista. Ele pegou, quando chegou, a empresa de lá, a Anglo, queria fazer um acordo de 50 milhões com a prefeitura para obter as licenças municipais. Ele endureceu, jogou pesado, e o acordo foi feito em 500 milhões. E eu disse para ele: prefeito, isso ainda é muito pouco das riquezas que esse município está usufruindo e dos prejuízos que ela vai deixar no município. Tudo bem que você festeja que conseguiu uma negociação melhor a partir do momento que ele se negou a querer dar as licenças municipais, mas de qualquer maneira ainda é um prejuízo. Então eu acho que a gente tem que ter claro que crime como o de Mariana, crime como o de Brumadinho, que é aquela saga do lucro acima de tudo, não são fatos isolados. Essas mortes aparecem e chocam, mas na hora que você olha o relatório da questão da saúde, nós vamos ver que tem um número muito maior de mortes acontecendo de forma silenciosa e cotidiana, que muitas vezes o prefeito e principalmente a população não joga como causa direta a questão da mineração. Isso eu não estou dizendo assim, não vão minerar mais, acabou. O que eu estou dizendo é o seguinte: para ter um equipamento de mineração no município, tem que ter todo o cuidado ambiental. Tem que exigir, se vai ter uma população maior, que essa empresa ofereça garantia, porque já não paga imposto para exportar. Ofereça moradia, ofereça hospital, ofereça assistência à saúde, ofereça escola e educação. Então, eu acho que a gente tem que pensar, a gente só pensa as compensações, as mitigações em relação imediato à questão ambiental, mas nós temos que pensá-la de forma social em relação a outras políticas públicas. E nunca se discute essas mudança de paradigmas, né? Lógico. Fânia, sua participação, por favor. Queria aproveitar para dizer, eu sou mineira de Araxá aí, né? Estou na cidade há muito tempo, e nós temos ali em Araxá, na nossa região, um cinturão. Esse tema é de muito interesse para Minas, de muito interesse para mim, lá eu tenho meus filhos, e o que, conselheiro, você colocou para nós, a gente vivencia lá. Nós temos ali a CBMM, onde é extraído o nióbio, e a sensação que a gente tem, a população, e não só a sensação, mas os números nos mostram, o senhor está trazendo isso aqui para nós agora de forma estatística, nesse estudo que eu não conheço, quero conhecer, mas é uma discussão que a gente faz bastante. O nosso município de Araxá sofre isso todo dia. Nós vivemos em uma especulação imobiliária imensa, não há um acordo entre os gestores, e aí a gente tem no município também Tapira, que tem mineração,
não há um acordo de contrapartida. Se pensa só no imediatismo, naquilo que vai trazer daquele retorno financeiro. Mas eu trago também muitos trabalhadores de outras regiões e eu tenho as consequências na escassez de moradia, como foi muito bem dito, na disputa por vagas nos hospitais, por vagas nas escolas. E eu não tenho uma contrapartida. Não há hoje uma preocupação dos gestores em assegurar, naquele momento de oferecer os subsídios, oferecer o licenciamento, assegurar esse cuidado na estrutura social. E isso nos preocupa muito. E o que a gente percebe é que muitas vezes, e aí eu fiquei curiosa para saber se foi feito um comparativo também em relação ao desenvolvimento. Realmente, manter municípios no estado de Minas Gerais com a matriz econômica unicamente mineradora, como é o caso de Araxá, eu acredito que a grande maioria dos municípios envolvidos na mineração, ela realmente faça com que aqueles municípios se posicionem economicamente melhor que os demais. Eu digo isso porque nós estamos numa corrida mundial com relação ao clima, com relação aos acidentes climáticos, o cuidado com o meio ambiente. E quando a gente fala de mineração, a gente é sim um grande caudazador. Mariana e Brumadinho significam hoje um dos maiores acidentes ambientais. Nós temos que fazer essa discussão. Então, para você de Araxá, nós aprovamos no tribunal recentemente, há cerca de 2, 3 meses, que a Comipa, que 51% é capital público, vai ter que prestar contas, inclusive retroativa a 2012. Tá. E eu já te adianto para você, há uma avaliação de uma sonegação de cerca de 12 a 14 bilhões de reais. Você imagina se não comprove uma sonegação tão alta, e eu estou dando esses dados, que foi o ex-presidente da Codemig, Marco Antônio Castelo Branco, que divulgou. Mas vamos dizer que seja metade disso, com toda certeza. É o dinheiro que vai estar faltando na educação, na moradia popular, na saúde do povo de Araxá e da região. Matias, você que é da área da tributação, né, da fiscalização, auditor fiscal, e tem uma capilaridade muito grande no Estado por meio do sindicato e do trabalho dos auditores fiscais. Tem como mudar essa realidade? Porque todos prometem buscar a vocação regional de cada município, no entanto, ficamos todos dependentes da mineração. Como é que você vê essa situação? Há possibilidade, brechas para mudanças? Há possibilidade, tem que ter vontade política de mudar, né? A gente participou dia 11 de agosto agora num seminário o dia inteiro lá na Assembleia. Meu conselheiro do Tribunal de Contas apresentou esse estudo, né, desses reflexos negativos na saúde da população dos municípios que são minerados, né? E a Fanny colocou o aspecto do desenvolvimento em geral do município. E assim, eu aprendi muito nesse seminário, porque eu não sabia o quão isso expande, como o presidente falou. A gente, às vezes, não tem a dimensão das consequências todas. Porque quando a mineradora chega no município, ela espanca outras atividades. O produtor rural sofre porque não encontra empregado. É como se ela monopolizasse todos os moradores, trabalhadores daquele município e não oferece condições. Aí tem a inflação do aluguel, é uma vida de cão, na verdade. Mas o que é que o Sindifisco, então, levou? A gente sabe que existem 4 fiscais da ANM em Minas Gerais. Você vê, Minas Gerais e Pará são os 2 estados mineradores, por excelência, de ferro principalmente. Tem 4 auditores fiscais em Minas Gerais da ANM. Então, quais foram as propostas que Esse mês nós temos notícia melhor. O governo Lula, né, determinou a contratação de mais 200 para Minas Gerais. O presidente Lula anunciou a contratação de mais 200 para Minas Gerais. E além, 200 fiscais para Minas Gerais. E além da contratação de 200 porque fiscais... Porque a sonegação é absurda da CEFEM. Chega a 70% do que é arrecadado. Segundo dados do Tribunal de Contas da União. Não chega a ser nem um royalty, né? E também o Lula vetou vários dispositivos, né? Está sofrendo pressão nessa nova regulamentação, como você já citou antes, da licença ambiental. Pois bem, mas o auditor fiscal de Minas Gerais, a gente não fiscaliza a CEFEM. Não fiscaliza. Nós temos um estudo do Sindifisco que mostra que o faturamento da atividade petrolífera e mineradora, elas se equiparam em torno de 280 a 270 bilhões ano. As duas se assemelham. Enquanto a atividade de petróleo rende de retorno para o Estado 95 bi,
a mineradora paga de CEFEM 7 bi ano. Olha a diferença, 95 para 7. Então, nós levamos como proposta que seja feito um convênio, né, enquanto esses fiscais não começam a trabalhar, que fosse feito um convênio onde o Estado de Minas, os auditores de Minas, pudessem fazer a fiscalização da CEFEM, que a gente não faz. Mas a lei federal já permite. Esse convênio, né? Já permite que o Estado, se quiser, faça os convênios para cobrar. E mais ainda, permite também que fiscais do município Também. fiscalizem. O problema é que você encontra poucos prefeitos que têm autonomia em relação às mineradoras. Perfeito. No português, claro, muitos prefeitos acabam tendo rabo preso, mas o prefeito pode requisitar até as notas fiscais do minério e conferir. Perfeito. Tá? Então, na realidade, a lei federal hoje já permite convênio de fiscalização estadual, senão vocês também não estariam reivindicando. Isso, se não tivesse um na convênio, lei, isso. Depende de quê? De vontade política. Tem a Matias lei disse, né? complementar 63 de 90, que ela prevê lá no artigo 6º, eu falei disso no Teoflotone, estão uns 15 dias, que o fiscal municipal ele pode fiscalizar, desde que faça um convênio para fiscalizar. Agora, nós levamos uma outra proposta, não sei o que o presidente acha disso, que é criar a CID da mineração. Nós temos a CID do combustível, perfeito? Então, nós levamos para a deputada Bela Gonçalves, que nós participamos desse seminário, levamos como proposta do fisco que a gente faça o convênio, porque já é legal, é só vontade de fazer a fiscalização, e também a CID da mineração. É uma contribuição, CID? A CID é uma contribuição, domínio econômico da atividade, né, da mineração. Nós propusemos uma alíquota de 1% para o ouro e 7% para o ferro e 6% para os demais minerais. E isso daria para Minas, nos nossos estudos, nas nossas simulações, em torno de 5 bi ano, só para Minas Gerais. Mas, evidentemente, que aí você teria... Estava estudando ontem, não precisa de lei complementar, não precisa de Constituição, mudar nenhuma PEC. Uma lei ordinária, eu estava estudando a lei ordinária que criou a CID do combustível. Sim. Então, mas é a competência da União, lá no artigo da Constituição, artigo 149. E aí você cria a CID da mineração. E aí você tem um retorno. Mas isso tudo que a gente está falando é uma forma de ter um retorno econômico apenas. Eu falei muito isso no seminário. Isso é a parte econômica, isso é o mínimo, né? Porque as consequências que o presidente traz são inúmeras, né? Então, eles têm que compensar de outra forma, né? Vou aproveitar a sua experiência política, sua trajetória política, né? O Matias falou em vontade política, a Fanny falou no bloco anterior sobre essa postura política de bancadas na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, enfim. Minas hoje é uma voz quase que silenciosa no Cenário Nacional. E as bancadas federais de Minas, a bancada estadual, não tem um posicionamento, digamos assim, coletivo, único, homogêneo, para defender esses interesses de Minas Gerais no momento em que decisões como essa, tanto da Lei Candir como da mineração e outras, não são defendidas. O que falta para que a política tenha esse protagonismo, essa responsabilidade com os interesses de Minas Gerais e a população? Eu acho que os tempos atuais da política, diferente da época que eu estava no parlamento, são discursos muito ideológicos, né? E muitos extremados, né? E radicalizados, né? Eu acho que falta uma preocupação, muitas vezes, de você deixar... E muitas vezes motivado pela lógica eleitoral, né? Então, você vê hoje, por exemplo, o parlamento acaba com as emendas obrigatórias, com as emendas PIX, tendo um papel quase executivo, né? Como se nós estivéssemos num parlamentarismo onde o poder é compartilhado, executivo e legislativo. Então, eu acho que falta a gente superar esse discurso, né, radicalizado. E a gente não vive só isso no Brasil. Você vê em outros países a experiência é semelhante, né? Então, eu acho que Minas tem até boas lideranças políticas nos parlamentos, mas muitas vezes o ideológico, o imediatista, a visão da destruição do outro impede entendimento, enquanto que a política mineira sempre foi uma política de muito diálogo, de muito entendimento. A característica dos políticos de Minas era conversar e se preocupar com o seu estado e se preocupar com o bem da sociedade. Isso muitas vezes não acontece. Eu acho que é um limite, mas é um sinal dos tempos que nós estamos vivendo. E, Fanny, essa interlocução está carente muito em diversos níveis, municipal, estadual e federal, né?
Certamente. E eu acho que a gente precisa, no Se Liga Minas, a população, fazer essa reflexão. Nenhum de nós precisamos gostar de política, mas nós todos precisamos entender de política. Do pouco que nós conversamos aqui, a gente viu que as decisões, as principais decisões que tratam da vida do cidadão mineiro brasileiro, perpassam pelos parlamentos, pelos prefeitos, pelos governadores, pelo presidente da República. E então é um alerta para Minas Gerais, se apropriar e acompanhar a trajetória dos seus candidatos, acompanhar depois como que são os mandatos deles dentro das câmaras municipais, à frente da prefeitura, na Assembleia e Congresso Nacional. E, conselheiro, nessa linha, nessa visão de Estado mínimo, a gente tem visto aqui, falando da importância da gente ter fiscais, um movimento nacional há bastante tempo de redução do Estado, de redução do número de servidores, e que isso, de dizer que não tem que ser a forma de ingresso nas nossas instituições, ela não é mais a relativização, não tem que ser concurso público. O que é que o senhor pensa sobre isso? Nós temos aí citado muito o conselheiro e o presidente aí nas nossas conversas dentro dos nossos sindicatos trabalhadores, da medida que o senhor fez recentemente na Assembleia Legislativa, onde buscou aí uma reparação importante, que era a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores do Tribunal de Contas aí. Então, queria que falasse um pouco sobre isso, da importância do servidor e da valorização. Esse discurso de Estado mínimo só tem 3 personagens que o fazem. O ignorante, que não sabe, né? O imbecil, que não tem capacidade de pensamento e nem de raciocínio lógico, ou o mal intencionado. Porque, na realidade, os exemplos são evidentes. Você não vai construir justiça social, fazer redução da miséria e da pobreza, valorizar os servidores públicos. O que eu fiz eu não dei aumento, eu só fiz recomposição de datas bases que não tinham sido dadas. Eu comecei como sindicalista, presidente do Sindicato de Professores em Contagem, vice-presidente do Sindiúte, dirigente do sindicato da rede privada de professores, e eu sei a importância. Eu sempre digo lá no tribunal, se o tribunal hoje tem um desempenho tão bom e reconhecido, eu falo que é por causa dos servidores e do corpo técnico do tribunal. Eu sempre cito Einstein. Se eu enxergo mais longe é porque eu estou nos ombros de gigante. Para nós, toda a excelência do serviço público, que eu conheci na Assembleia Legislativa, trabalhei com os melhores servidores da Assembleia, na Comissão de Direitos Humanos, que era uma comissão de conflito, e ali estive por 24 anos, e tive toda a solidariedade e a presença de servidores de altíssima qualidade. Eu encontro mesmo no Tribunal de Contas. Então, eu tenho que valorizar isso. Eu tenho que valorizar. Ou o discurso. Então, se alguém fala que está falando a verdade, ele está mal intencionado. Ele quer entregar o patrimônio público na mão de setores privados. E aí eu te pergunto, qual empresário vai fazer filantropia? Qual empresário que vai realmente se preocupar com a saúde e com a educação? São raros. E os raros que existem são os que defendem a presença do Estado. Toca num ponto, Orion, que eu acho que nós também falamos para o Se Liga Minas. É o Estado descumprindo a lei. Recomposição salarial está na lei, a maioria delas está determinada na lei da database, e é o Estado descumprindo a lei. Também é algo que nós precisamos refletir. Um discurso diferente da prática. Eu fiscalizo muitas vezes, mas eu não cumpro e nada acontece. Enquanto eu estiver na presidência, eu não vou dar aumento salarial. E por que eu não vou dar aumento? Porque a crise do Estado não permite. Mas vou continuar fazendo recomposição salarial. Eu acho que é a lei, eu vou cumprir a lei. Tanto que o salário mínimo, para ele, tem até um plus, e voltou agora no governo Lula, a mais do que a recomposição salarial. Mas quem ganha mais de salário mínimo tem a recomposição todo ano no regime geral. Fânia, você fez uma coisa importante, que é a questão do concurso, né? E o presidente do Tribunal de Contas aqui, o Duval, além do pensamento político bastante cristalizado, também ele costuma dialogar com a sociologia, a filosofia. Ele costuma dizer que temos que ter a visão
de mundo onde caibam todos os mundos. Ele está realizando agora um concurso a partir de setembro, né? E nesse concurso ele tem, além de valorizar essa forma de ingresso no serviço público, ele está também buscando ações afirmativas. Quais são essas ações para esse concurso? Olha, eu discuti muito com a minha equipe e discuti também com os conselheiros do tribunal, porque a resolução tem que ser aprovada pelo pleno do tribunal. E quero dizer que eu consegui a unanimidade. Nós vamos fazer um concurso pela primeira vez. Coloca 30% da cota para negro, pardo e quilombola. Tem diferença de quilombola e de pardo, e de negro e pardo. Podem coincidir ou não, e de indígena também. Então, 30% das vagas. Só que nós fizemos um recorte que é o seguinte, para significar, o nosso tribunal é muito branco. Os tribunais são brancos. O Ministério Público é branco demais. E eu acho que nossa sociedade, onde o artigo 3º da Constituição Federal fala que nós temos que lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, onde não tenha preconceito de raça, de cor e de religião e de orientação sexual, a gente tem que ser coerente. Só que a nossa lógica é a seguinte, para ser realmente inclusiva, se quem se inscrever na cota racial tiver nota maior, por exemplo, tirou primeiro lugar, maior nota, ele imediatamente vai para a nota geral. A vaga lá dos 30% é para quem tiver as menores médias, entendeu? Então são dois casos. O indígena candidatou, ficou em 5º lugar. Ele não vai ocupar a vaga de um indígena que ficou lá embaixo. Ele vem para o geral. Então, de qualquer maneira, a partir desse concurso, o tribunal vai ter de 30% de cota. Só que nós entendemos que nós tínhamos, além da cota também legal da pessoa com deficiência, está garantido. Só que isso não seria suficiente. Então, hoje nós vivemos uma tragédia com o povo transgênero em Minas Gerais. Sim. A cada dia se mata em Minas uma mulher ou um homem transgênero. E eu descobri que no tribunal não tinha ninguém transgênero. Eu levei um para TI. Falei, nem que seja um. Né? Como Abraão, que procurou até um justo e não encontrou, falei, nem que eu estou encontrando um. E nós colocamos a cota para transgênero. Então, nós vamos ter uma outra cota para transgênero. Eu acho que nós não podemos continuar com uma sociedade hipócrita, muito hipócrita, uma sociedade com falso discurso moralista, se a gente quer cumprir a Constituição Federal. Exato. E superar numa sociedade mais justa e igualitária, nós colocamos. E eu fico feliz, porque todos os conselheiros e também o Ministério Público de Contas, todos, são 7 procuradores, a manifestação do Ministério Público foi a mais bela no processo, sabe, concordando com o que nós estávamos fazendo, e eu aí te digo o seguinte, 30% é o primeiro tribunal do Brasil que faz, e cota transgênera é o único tribunal do Brasil que está fazendo um concurso que coloca a questão da cota transgênero. Nós podemos obrigar o Estado a fazer isso? Não. Minas não tem nem lei estadual, mas tem uma lei federal. Nós podemos obrigar os municípios? Não. Mas nós queremos servir de exemplo, que os municípios sigam também o que a gente está fazendo. Inspirar. Matias, né? Nós estamos entrando na reta final do nosso programa, infelizmente. Gostaria de ter a sua participação agora, por favor, já caminhando para o final. Então, esse nosso programa, né, que inaugura hoje, Se Ligue Minas, ele tem a pretensão, a vontade da gente falar para a sociedade de uma maneira mais acessível, mais inteligível, onde qualquer cidadão possa alcançar o que a gente está falando. Porque, às vezes, você é convidado para falar num programa, a pessoa fala assim, presidente, eu não entendo de tributo, eu não entendo de orçamento, só vocês que entendem. A sociedade tem que entender, como a Fanny colocou, por isso que o nome chama Se Liga, cara, se liga, mano, né? Para que a gente possa aprender a escolher melhor quem que vai gerenciar a coisa pública. A gente mora num país onde a desigualdade é muito grande, onde a riqueza é concentrada absolutamente na mão de 1%, 2%, né?
e as outras pessoas passam fome ou são miseráveis mesmo. A gente hoje tem um presidente da República que ele está conseguindo retomar, né, o nosso nome de forma internacional, ele está conseguindo vetar vários dispositivos de lei, na questão, inclusive, do licenciamento ambiental, que já falamos aqui, e está fazendo todo o esforço para poder colocar o país de novo nos trilhos, porque a gente viveu aí 4 anos de destruição absoluta da instituição brasileira, de várias instituições, né? E a gente gostaria dessa última participação, ouvir do presidente, assim, nós temos eleições gerais no ano que vem, não é? E eu sou auditor fiscal, há 35 anos trabalho na Secretaria da Fazenda, sou presidente do sindicato hoje, e eu penso assim, a gente que opera nesse trabalho de combater a sonegação, combater o descaminho, combater, né, a sonegação fiscal, e você tem a sonegação de um lado e a corrupção do outro, né? E aí agora nós estamos vivendo no nosso país também a questão da fake news. Então, existem bolhas e que a pessoa fica perdida e não sabe como que ela vota. Eu vou votar no Lula. O nordestino votou no Lula, acertadamente, mas ele entregou um parlamento que não deixa o presidente governar. Então, assim, é porque não tem um entendimento do que é, não é? Então, vota errado de novo. E a gente tem hoje no Brasil uma grande concentração e um grande predomínio do mercado financeiro, né, como a Fanny falou, mais de 40% é passivício da dívida. Eu ouvi hoje, inclusive, a queda, né, em áreas econômicas por causa da elevação da taxa de juros. Imagina você, o empresário... É uma preocupação muito grande, presidente. Você ter uma atividade industrial sendo definhada, porque você não pode baixar o juro de 3% ao ano. Isso é um absurdo, né? Mas, assim, eu gostaria... eu não sei se a gente teria essa resposta, mas o que fazer para que a gente possa, de forma de estadista, né? Para a gente colocar para a sociedade como que vota, aprender a votar. Existe uma maneira, uma cartilha, um programa. Eu pagaria caro para a gente, alguém que me falasse, vamos fazer assim, né? Para a gente ajudar a sociedade a votar melhor. Né? Eu gostaria de pedir ao Durval para estimular essa resposta dele nas considerações finais. Fanny, a sua participação final também, consideração final, por favor. Não, eu acho que eu vou nessa linha. Eu entendo que nós precisamos nos apropriar. O povo mineiro, o povo brasileiro precisa se apropriar dos direitos sociais. Ele precisa entender que o parlamento é um espaço democrático, mas é um espaço onde nós temos que eleger pessoas que nos representem. E uma vez eleitos, nós temos que participar da vida dos parlamentos. Nós precisamos influir, nós precisamos procurar o nosso vereador, o nosso deputado, o nosso governador e exigir que faça, que vote de acordo com aquilo que é o melhor para a população. Então, entendo que nós precisamos, nós, mineiros e brasileiros, assumirmos o nosso papel de fiscal das políticas públicas, de fiscal junto aos nossos candidatos eleitos e também nos disponibilizarmos a ocupar os espaços políticos. A demonização da política, ela está a serviço daqueles que não têm interesse. Que o Brasil seja governado para o povo, que Minas seja governado para o povo. Então, fica aqui o Se Liga Minas para fazer essa reflexão com relação aos seus candidatos eleitos, os seus futuros candidatos e se envolverem com política e também se disponibilizar a ocupar os postos políticos e fazer a Minas que a gente deseja, fazer o Brasil que a gente deseja. Muito bem. Durval, suas considerações finais, já dando aí, por exemplo, aí a lição que o Matias pediu para você apresentar a solução para a política de Minas e do país, né? Primeiro, eu quero elogiar os 6 sindicatos e associações por promoverem um espaço como este. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem que trazer luz à realidade. É bom que os sindicatos estejam trabalhando com isso. Segundo, escolher o nosso maior e mais competente jornalista de Minas Gerais. Obrigado, conselheiro. Que é o Orion Teixeira. Isso aí é como você contratar, sabe, um Hulk, né, para o ataque, sem né? dúvida. Ou quem sabe um Cristiano Ronaldo. Então, os sindicatos acertaram.
Olha bem. O que tem contra o Cruzeiro? Não entendi. Olha bem, Alguma o Cruzeiro coisa... teve um Ronaldo também, né, que foi grande jogador. Mas olha bem, o que eu vejo é que nós estamos vivendo o maior período da democracia no Brasil. Desde 5, né, ou um pouco anterior, mas eu acho que o marco é a Constituição de 5 de outubro de 1988. E se nós notarmos, apesar de tentarem infrar uma crise e o risco da democracia, como no 8 de janeiro, está permanente, né? E a gente viu pelas últimas revelações que o golpe continua ainda em curso, né? E eles querem realmente tomar o país à força. Mas se nós pegarmos todos os índices, o índice de inflação do governo Sarney, passando por Collor, Itamar, Fernando Henrique 1 e 2, Lula 1, 2, 3, Dilma 1 e 2, Temer, Bolsonaro, nós temos hoje a menor taxa de desemprego no Brasil, 4,6. Nunca tivemos um índice abaixo de 15. Nós tivemos com Sarney 22, 23, com Collor 14, com Fernando Henrique até 16. Então, 4,6. Nós temos emprego pleno hoje no Brasil. Outra coisa, se nós pegarmos, por exemplo, a distribuição de renda per capita, hoje nós temos 10,4 mil reais de renda per capita média no Brasil. É o melhor índice. Se nós pegarmos reservas cambiais de 11, 12 bilhões no início dessa série da democracia em 98, hoje nós estamos com 370 bilhões de dólares de reserva cambial. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão da inflação, é interessante. Hoje nós vivemos na inflação média de todos os governos do Sarney até hoje, a menor inflação média. Então eu digo assim, a democracia venceu. É evidente que tem um problema estrutural com a questão da segurança pública, e as saídas imediatistas a la Bukele não vão resolver o problema, muito menos de Israel, então não adianta as autoridades de Minas quererem buscar esses modelos, se não se aplicam aqui. E eu acho que a questão de votar é uma questão de conscientização. Eu, por exemplo, se eu tivesse 10 votos, eu não posso fazer política partidária, mas eu voto, eu sou cidadão. Se eu tivesse possibilidade de votar 10 vezes eu votava no Lula. Esse homem é uma referência no mundo. Perfeito. O que ele fez no mundo. Não é à toa que ele tem coragem de enfrentar um presidente dos Estados Unidos e defender o quê? Defender a soberania nacional. Né? Agora, eu acho que isso é um trabalho de que as pessoas têm que ver que também você precisa de ter um legislativo que dê segurança. Né? E não, muitas vezes, esses tipos mediáticos que mostram até uma tatuagem naquele lugar e ganham voto até mostrando a tatuagem. Quer dizer, uma forma de exposição ridícula, né? Uma espetacularização da política. Nós temos que sair da política como espetáculo e ela se tornar responsabilidade. Perfeito. Mas eu acho que as coisas estão avançando. Eu acho que as coisas estão bem. Eu acho que as coisas têm melhorado. A democracia está consolidada. Nós temos um Supremo e um Alexandre de Moraes que vai receber a comenda do Tribunal de Contas, que eu espero que os sindicatos todos estejam lá para homenagear, para mim, o salvador da democracia no Brasil. Eu, lá em Brasília, ontem, com o ministro Barroso, eu fui coordenar o debate com o ministro Barroso, tinha 500 pessoas do Brasil todo. Eu falei, se Tancredo Neves disse que o novo nome de Minas é liberdade, eu quero dizer, hoje o novo nome da democracia no Brasil é Supremo Tribunal Federal. Não tenho dúvida disso. Então, eu acho que a gente melhorou, a gente avançou. Aqui em Minas, também vamos avançar, as pessoas vão perceber, né, a importância do serviço público, a importância da qualidade dos servidores públicos. Isso é um trabalho, assim, de contínuo, a gente não pode desesperar. E como já falou, para terminar, o Orion, né? Eu acho que a gente tem que pensar numa sociedade, no mundo, né, onde caibam todos os mundos. E pensar também numa dimensão que as pessoas querem é ser felizes. Caetano canta que gente foi feita para brilhar
e não para morrer de fome. Então, que as pessoas sejam felizes e brilhem. Eu acho que esse que é o objetivo de toda luta que nós fizermos, de um voto que a gente dá ou uma atuação sindical, as pessoas serem felizes. Eu acho que esse é o grande ideal humano. Muito bem. Essa homenagem ao ministro Alexandre de Moraes é uma espécie aí de desagravo a um ministro que está sendo aí atacado, pressionado, até pelas forças internacionais, como diria Brizola no passado, né? E tudo por conta de seu posicionamento em defesa da democracia, do Estado de Direito, e por estar julgando aí as tentativas de golpes de um ex-presidente. Eu posso dar um outro exemplo que o presidente Por favor. valoriza o servidor público? A gente conseguiu realizar um concurso público, 430 fiscais do Estado, em 2023. E nós estávamos com um problema seríssimo que não estava dando conta de nomear esses fiscais. E o Tribunal de Contas do Estado decidiu favorável à nomeação de 430 autores fiscais. Por quê? Porque são servidores que vai trazer recursos para o Estado, né? E a gente Matias, fizemos a nossa obrigação e o nosso dever. É assim que tem que ser. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer, então, a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Duval Ângelo, que prestigiou essa nossa estreia, o primeiro programa do podcast Se Liga Minas, nessa parceria robusta e inédita de 6 entidades associativas e também democráticas. Quero agradecer aqui a parceria de Matias, de Fanny, que me ajudou a entrevistá-lo, e às entidades, a FENG, o Sindicemp, os sindicatos, o Sindifisco, né, o Sindicato de Servidores da Justiça de Minas Gerais, o SEJUSMIG, o Sindicato de Servidores da Justiça de Segunda Instância de Minas Gerais, o Sinjus, e a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais. Um agradecimento também especial à AMIRT, a Associação Mineira de Rádio e Televisão, ao presidente, da pessoa do presidente Mairink Pinto Aguiar, seu vice-presidente, o Bruno Torres, e a toda a equipe de produção que tornaram possível esse nosso projeto. Obrigado a todos, ficamos por aqui e até a próxima.